Por que que eu escolhi a psicologia? Tá, vamos lá. O primeiro contato que eu tive com a psicologia foi no ensino médio. Uma professora fez um teste de personalidade com a turma. Era até um colégio de freiras, a professora era uma freira. E eu me apaixonei ali por aquilo, né? Era um teste que a gente tinha que marcar algumas questões e teste tipológico que a gente chama. E eu me encantei com aquilo ali. Dentro das opções, das respostas, né? Deu psicologia, deu sociologia, algumas coisas nesse sentido. E aí ficou aquilo ali na minha cabeça, mas eu não conhecia a psicologia. E aí eu comecei a investigar, comecei a entender um pouquinho mais. E depois lá na frente, no cursinho, quando eu terminei o ensino médio, eu cogitei a possibilidade, mas pensando assim, por que a psicologia? Acho que eu sempre fui muito sentimental, eu sempre fui muito ligada, né, às emoções. Eu sempre gostei de entender os porquês, as pessoas, enfim. Acho que foi uma coisa tão intuitiva, não foi aquela coisa assim de, desde a infância eu queria ser psicóloga. Não, eu nunca tive referências de psicólogos na minha vida, de pessoas na família. Acho que foi algo bem genuíno mesmo, bem natural. O momento exato em que eu me decidi tornar psicóloga, e olha, vocês vão se surpreender. Não foi no cursinho, não foi antes de entrar no curso e nem depois que eu me formei. Foi depois de muitos anos de atuação profissional. Embora eu já soubesse que eu gostava muito de psicologia, e cerca de 6 anos atrás, quando eu trabalhava com doces gourmets associada à psicologia, mas já estava quase desistindo da psicologia, bem desanimada. Ali, quando eu estava crescendo muito trabalhando com doces gourmets, as pessoas querendo mais, exigindo mais do meu trabalho e eu dando mais, fazendo cursos, já tinha feito live até, inclusive, em função dos doces. E nunca tinha feito nada daquilo para psicologia. Eu investi em muitos cursos online, nunca tinha feito isso pela psicologia. Tinha feito cursos presenciais, pós-graduação e tal, mas sabe aquela busca mesmo de sede, de saber, de praticar aquilo ali, de buscar e de comprar instrumentos para ajudar? Era uma coisa diferente, era uma entrega diferente. Então, eu entendi naquele momento que eu falei assim, peraí, mas eu não vou fazer mais um curso, por que eu vou fazer? Me perguntaram um dia, Patrícia, você não vai abrir uma delicatessen, uma loja de doces, alguma coisa assim? Eu falei, não. E eu me perguntei, por quê? Porque eu não quero ter uma loja de doces. Eu quero ter o meu consultório. Mas o que eu tô fazendo aqui então? Onde eu tô investindo tanto tempo, tanto conhecimento, tanta busca, tanta entrega? Então eu percebi ali que eu tinha passado muito tempo com medo, né, do julgamento, da exposição, da entrega, de não dar conta, né, das críticas, enfim. E não tinha me entregado de verdade para a psicologia naquele momento. Eu acho que foi o momento que eu decidi abraçar a minha profissão sem medo de errar, sem medo de me jogar e realmente investir. Foi aí que veio o consultório, do jeitinho que eu sempre quis, porque até então eu dividia a sala de médicos, né, em clínicas de médicos. Então aí eu fui ter a minha sala do jeito que eu queria, né, cada cantinho planejado, e investir na minha carreira de outras maneiras também, né, em divulgação, em outros cursos mais aprofundados, enfim, me entregar de verdade. Então ali eu comecei a realmente perceber que eu não tinha feito tudo que eu fiz pelos doces, eu nunca tinha feito pela psicologia. E aí sim, eu deixei os doces de lado e abracei de uma vez por todas a psicologia. Primeiro paciente, hein? Que pergunta difícil essa, porque eu não vou me lembrar. Os primeiros pacientes, eu posso te dizer, né? Foram experiências, sempre são experiências difíceis, né? Porque a gente sai da faculdade com muitas inseguranças, né? Ai meu Deus, como que eu vou trabalhar? Principalmente na psicanálise, porque a gente não tem uma sequência, né? Como algumas abordagens, né? Como por exemplo a TCC, né? Que tem ali uma estrutura de sessão, onde ela vai dirigir, vai conduzir a sessão. Mas a psicanálise não, a psicanálise é algo que a gente abraça a demanda do paciente. Então, a gente trabalha com a fala livre, né? E dentro dessa fala livre, da livre associação, é que a gente vai encontrar o que a gente precisa. Então, é um trabalho muito mais apurado, muito mais difícil, principalmente para quem está começando. E aí, é muito natural se sentir perdida no meio daquele monte de informação. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Ai, que tipo de estrutura é essa? Ai, agora? Né? Então, é claro que isso me
me exigiu mais estudo, né, mais comprometimento, mas é claro que dá medo. Mas acho que isso marcou a minha trajetória no sentido de sempre estar comprometida. É porque diante do outro ali, né, eu me vi com tanta responsabilidade de ajudar essa pessoa profissionalmente que eu sempre trouxe comigo essa questão do comprometimento, da responsabilidade de estar diante desse outro, que por mais que a gente estude, por mais que a gente faça, né, que eu faço a minha análise pessoal, supervisão, né, quando a gente precisa, por mais que a gente trace da melhor maneira possível a nossa trajetória profissional, esse outro vai ser sempre uma incógnita. Então, acho que isso marcou sim a minha vida. Como a psicologia mudou a minha visão de vida e de mundo, tá bom? Primeiro, porque eu sempre me vi na responsabilidade de fazer a minha análise pessoal. Desde a faculdade eu já fazia. Então, acho que isso traz pra gente um amadurecimento constante sobre nós mesmos, sobre mim mesma, sobre a vida, sobre o mundo. Também no lado pessoal, claro, né? Porque a gente faz e tem esse retorno profissional que é necessário, mas pelo lado pessoal principalmente. Então acho que essa é uma contribuição, né, uma necessidade e uma contribuição da psicologia na minha vida. As histórias em que eu me deparo no consultório, porque eu já trabalhei em vários lugares, todos eles trouxeram contribuição para a minha vida pessoal também, né? Mas o consultório especificamente, ele traz histórias muito difíceis, muito sofridas, vitórias muito legais, né? Então o consultório não é só lugar de choro. Às vezes a gente pensa assim, um consultório de psicologia deve ser terrível, só história triste, psicólogo só deve ouvir lamento o dia inteiro, choro, traumas e tal. Mas não, gente, a gente ouve tantas conquistas, né? Você se deparar com alguém que está tão fragilizado, num grau de depressão muitas vezes tão intenso, é grave, com uma história de várias tentativas de suicídio, e ver essa pessoa caminhar na direção oposta, na direção da saúde mental, ver essa pessoa se realizando e tendo alta, sabe? Então, conquistando a vida, enxergando a vida com prazer, com alegria. Gente, isso é fantástico. Então, tem tantas coisas boas também que a gente presencia, que você se emociona, que eu me emociono com os pacientes. Então, tudo isso também vem de aprendizado para mim. Muitas histórias me ensinaram muitas coisas, né? Já trabalhei em uma casa, né, para dependentes químicos e alcoólicos, que me ensinou tanta coisa, gente, tanta coisa importante. Então, dar aula, né? Já dei aula na antiga FASB, que também me ensinou coisas maravilhosas. São muitos aprendizados. Então, acho que isso me ajudou a me enxergar primeiro de uma maneira mais realista, enxergar coisas que eu precisava mudar, levar para a minha vida pessoal. Então, é muito gratificante a minha profissão, realmente eu me orgulho e sou muito grata a tudo que ela me proporciona. Então, concluindo a outra pergunta e respondendo essa, a coisa mais gratificante na minha profissão é ajudar a pessoas a transformarem suas próprias vidas. Isso é maravilhoso, você ser instrumento para isso. Se eu não fosse psicóloga, o que eu seria? Nossa, eu gosto muito de criança. Talvez eu trabalhasse com crianças, mas na época da faculdade, o meu sonho também era fazer engenharia genética. Eu só não fui porque só tinha no Rio de Janeiro e eu morria de medo de morar no Rio de Janeiro e o meu pai não deixava também. Mas talvez eu hoje, estava até falando isso com meu filho há uns 2 dias atrás, que eu poderia hoje estar trabalhando num laboratório, ter minha própria clínica, trabalhar com genética humana, e porque ele estava falando que ele também gosta muito dessa parte de genética. Talvez eu trabalhasse com isso, ou com comida também, era uma coisa que eu cogitava na época, né? Enfim, acho que uma dessas coisas, criança, engenharia genética ou alimentos. Então, os casos que mais marcaram, né, essa trajetória. Ao longo desses mais de 22 anos de profissão, acredito que os casos de depressão profunda, alguns casos que eu observei essa depressão desde a infância, que as pessoas chegaram aqui na fase adulta, mas que a gente percebe que isso começou lá na primeira infância já, né? Com 4 aninhos, a criança já tinha um grau elevado de depressão, isso se arrasta com uma história de abusos, de violências dentro da própria casa, e essa depressão se arrastando a vida inteira, as violências e o grau de sofrimento é muito intenso. Então isso comove.
isso mexe com a gente, isso toca no sofrimento que muitas vezes eu já vivi em algum momento da minha vida, no nosso sentimento de humanidade, porque tem casos que a dor é muito intensa e não tem como você não se compadecer com aquela história. Então, esses casos de depressão que se arrastam muito graves, eles realmente marcam e emocionam, porque são trajetórias muito intensas e que demoram muito também para ser superadas. E felizmente, algumas pessoas conseguem sim se manter na terapia e nos outros tratamentos, né, medicamentosos, enfim, o que é necessário para poder sair de tudo isso. Situações também onde mulheres chegam aqui no consultório e têm uma vida inteira onde, desde a infância, são muito oprimidas, reprimidas, subjugadas, controladas e crescem completamente fragilizadas, desprotegidas, muitas vezes pelo excesso de proteção ou pelo excesso de controle e muitas vezes até de violência, embora a família não perceba isso como violência e nem a criança. Mas isso traz grande sofrimento para essas mulheres que se envolvem em muitas relações tóxicas, abusivas, violentas e se destroem ao longo da vida com essas escolhas, né? Então também são histórias muito sofridas e que marcam, porque quando chegam ao consultório são histórias muito intensas também e de muito sofrimento. Então, acredito que são histórias que marcaram. Então, você que quer seguir a carreira de psicóloga, tenho uma mensagem para você. Primeira coisa, se questione. Por que você quer ser uma psicóloga? Quando eu era professora universitária, muitas pessoas chegavam ali e queriam se conhecer, queriam ajudar a família, queriam se tornar pessoas melhores com o curso de psicologia. Mas aí eu pergunto para vocês, um curso universitário é uma formação profissional. Então, será que ali é um lugar para isso? Ali é um lugar que vai formar profissionais. Não é um lugar para você buscar ajuda pessoal e nem ajuda para a família. Então, entenda primeiro, né? Por que você quer fazer o curso? Porque se for por um motivo pessoal de eu quero crescer, eu quero me conhecer, aí eu vou te indicar a terapia. É brincadeiras à parte. O motivo que leva você a escolher uma profissão, ele precisa estar razoavelmente esclarecido para você. E vá conhecendo o que é ser um psicólogo nas diversas áreas, se você está realmente se identificando com o curso e, principalmente, saiba que cuidar do seu principal instrumento, que é a sua mente, que são as suas emoções, que é a sua vida, é essencial. Então, comece a terapia já, porque é isso que vai manter você saudável, é isso que vai fazer com que você consiga realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Você precisa cuidar do seu instrumento, do seu principal instrumento de trabalho, que é a sua escuta, que são as suas emoções e a sua mente. Sem isso, você não vai conseguir fazer um trabalho razoavelmente neutro, porque a gente não pode misturar as coisas. Então, é isso, estude muito, leia muito, busque aperfeiçoar-se em todas as áreas, pessoal e profissional. Sim, vocês aí devem estar se perguntando, tá, mas psicólogo vai no psicólogo? Então, gente, é essencial que o psicólogo cuide da sua ferramenta de trabalho, que é a mente, que são suas emoções. Imagine você sendo cuidada por um profissional que não tem o seu instrumento em bom estado. Por exemplo, você vai cortar o seu cabelo e a tesoura ou a navalha do cabeleireiro tá cega. Ele vai fazer o meu trabalho? Não. Aí você vai lá no médico e ele não tem, sei lá, não tem esparadrapo, ele não tem o bisturi para fazer a cirurgia, ele não tem a linha adequada para fazer o ponto. E aí, vai sair um bom trabalho? Não. Psicólogo também é a mesma coisa. O nosso instrumento de trabalho é a nossa escuta apurada, as nossas emoções precisam estar, de certa maneira, ali equilibradas, precisam estar compreendidas. Ninguém vai estar dentro do seu ideal, né, perfeito, não. Mas a gente precisa saber lidar com essas emoções, a gente precisa ter as nossas feridas cicatrizadas ou estar em processo de cicatrização. Porque você imagina, chega uma pessoa diante de mim, né, com um problema grave, aí ela começa a falar, e eu tenho o mesmo problema grave lá da minha infância, eu vou começar a chorar com ela. Como que eu vou poder ajudar, não é mesmo? Então eu preciso cuidar das minhas feridas, eu preciso cuidar das minhas questões. E para isso eu preciso ter meu próprio profissional para me ajudar, né? Eu preciso ter o meu analista, o meu psicólogo, enfim. E a gente sabe que ao longo da vida as questões vão surgindo, os problemas vão surgindo, a gente vai entrando em novos momentos da fase
fase, né, do nosso desenvolvimento. Cada fase vai trazer aí os desafios. Então, sempre vai ter questão. Não tem esse negócio de que, eu já fiz terapia quando eu comecei a faculdade, já resolvi meus problemas. Quem te disser isso tá mentindo, porque problema sempre vai aparecer, a gente sempre tá se transformando. E a vida é isso, é cuidar do que tá chegando e resolver o que já foi, né? Então, sim, psicólogo precisa de psicólogo? Todo mundo precisa de psicólogo. E psicólogo é humano igual a todo mundo. Você também busque se cuidar, porque todos nós precisamos estar bem. O que é que o dia do psicólogo significa pra mim? Lembrei do meu marido falando agora, mas agora tem dia pra tudo. Eu acho que é uma maneira de valorização, de a gente prestar uma homenagem pra quem a gente admira, para quem a gente gosta, demonstrar a nossa gratidão, nosso afeto, enfim. E principalmente um dia para a gente levar para as pessoas mais informação, levar para as pessoas que não conhecem ainda esse profissional, para saber que esse profissional está aí à sua disposição, o que ele faz, para que serve um psicólogo, enfim. Eu acho que é um dia importante, tanto para os psicólogos, para se questionarem também, refletirem, poxa, peraí, como anda o meu trabalho? O que eu preciso melhorar? O que não está legal? E também para as outras pessoas ao redor, para que conheçam um pouco mais dessa profissão, de como ela pode ser exercida com mais ética, com mais qualidade, para que as pessoas possam acessar cada vez mais e ter saúde mental, uma vida de mais qualidade. Acho que é isso. Então, eu gostaria de desejar a todos os psicólogos e também os estudantes, né, que são psicólogos em formação, um feliz dia. Que esse dia seja um dia de reflexão para a nossa própria profissão, para a nossa atuação com mais respeito, com mais ética, mais consciente e que a gente possa levar cada vez mais isso para todas as pessoas aonde a gente for. Feliz dia do psicólogo. Sim, e aproveite que está vendo aí, siga o canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!